Depois de enfrentar os asiáticos, japoneses e derrotar os samurais azuis, o Brasil chega a hora de enfrentar os vikings noruegueses e é um desafio que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Eu sou o Paulo e agora a gente vai falar um pouco como foi a partida entre Japão e Brasil e Japão. Nossa, eu tô com um pouco de sono, rapaziada, desculpa. Mas a importância é gravar esse vídeo. E o vídeo tem que ser gravado. Então, Brasil e Japão, Japão e Brasil, Japão e Brasil, Brasil e Japão. Foi um jogo que já dizia aquele nosso amigo Galvas: haja coração. Por que haja coração? Porque foi um jogo extremamente difícil, cara. Foi um jogo extremamente competitivo. A equipe japonesa conseguiu marcar o seu primeiro gol numa falha da defesa brasileira. Caso você não tenha escutado sobre isso, suponho que já tenha escutado sobre isso, mas o Brasil falhou com passe de Danilo. Depois o Casemiro não matou o cara no meio de campo. E aí surge o gol japonês com chute fora da área, onde era bastante difícil para o goleiro Alisson pegar aquela bola. Mas enfim, vida que segue. O Brasil, numa partida dificílima, não conseguia achar espaço, não conseguia achar triangulações, não conseguia fazer nada. Pelo menos isso no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe japonesa fez a famosa estratégia, colocaram um ônibus dentro da zona defensiva e não estava a fim de atacar. Talvez se o Japão tivesse a fim de atacar, talvez eles até davam mais perigo para o Brasil, talvez, eu acredito que sim, mas eles não fizeram isso e aí acabou que o Brasil virou a partida com um gol de Martinelli nos últimos minutos, nos 50, estava na prorrogação, estava já nos acréscimos, estava quase indo para a prorrogação, e ele, Martinelli, com passe de Bruno G, que eu vi uns reacts gringos, o cara chama ele de Bruno G, e Martinelli, então, e bom lembrar que o gol foi feito pelo Casemiro, aquele mesmo que errou, o passe não matou o cara, ele fez um gol de cabeça com gol de cabeça com passe de Gabriel Magalhães. Exatamente, Gabriel Magalhães, Martinelli e Gabriel Magalhães que jogam no Arsenal. Então você pode ver que o Brasil está com sorte de Arsenal. Espero que não, né? Porque o Arsenal só foi ser campeão agora. Mas será que vai dar para deixar esses dois jogadores dentro de um campo? Sabendo que o Arsenal é o Arsenal? E a possibilidade de vir um jogador do Vasco? Incrível. Enfim, essa foi a partida do Brasil e Japão. Já aconteceu já aconteceu. Endrick jogou bem. Endrick tem que ser titular dessa seleção. Paquetá saiu machucado, talvez não jogue mais a Copa, pelo que tem informações. Ele poderia jogar uma partida, mas essa partida seria a última partida, caso o Brasil passe. Então perdemos mais um jogador de meio de campo. Cada momento que passa surge o protocolo Neymar, cresce cada vez mais. Surge a necessidade de a gente ter o menino Ney dentro do campo nessa Copa do Mundo. Mas vamos ver, né? Vamos ver se faz sentido a gente ter o Neymar, né? Porque às vezes não faz tanto sentido. O Neymar, às vezes, ele pode mais atrapalhar do que ajudar, sabe? Então é melhor deixar ele do jeito que tá. Quietinho na dele, jogando seu CS, jogando seu Counter-Strike, e aí a gente dá um jeito de colocar gente nesse meio de campo. Talvez o Ancelotti coloque o Endrick para dar uma melhor zona de ataque. Esse jogo, vamos seguir para o jogo da Noruega, que é o que importa, né? O jogo da Noruega, o Brasil possivelmente vai vir com um time diferente, porque perdemos o Paquetá. E então, o time da Noruega é melhor que o time japonês? Eu não sei. Eu acho que o time da Noruega está assim embalado. Existe muita expectativa, muito por conta dos dois jogadores estrelados da Noruega, que é o Odegaard, que joga no Arsenal, e o Erling Haaland, o Holland,
O Haaland, que é um dos jogadores estrelas dessa Copa do Mundo, porque essa é a Copa do Mundo das estrelas. Então, eles dois estão aí firmes e fortes, presentes nesse time da Noruega e que pode trazer um certo perigo para o Brasil. Um certo medo, não sei se é esse medo, uma certa desconfiança. Mas eu acho que o time da Noruega ele não é tão forte assim ao ponto do Brasil sofrer. Eu acho que as seleções da Bélgica e da Croácia nas últimas Copas elas eram mais fortes. A Croácia nem tanto, a Croácia foi um vacilo do técnico Tite, mas a Bélgica talvez eles eram times mais fortes, mais consistentes do que o Brasil. Hoje eu acho que o Brasil sim, ele está ainda em reconstrução, no Brasil não é um time formado, e você vê como que foi todo o processo do Brasil, todo o ciclo do Brasil para essa Copa do Mundo. Claramente o time no Brasil não é uma equipe que chegou pronta e está se construindo no campeonato. E o Carlo Ancelotti está testando coisas ainda. A vantagem de já ter fechado um próximo contrato com ele para a próxima Copa do Mundo é porque ele está pouco se fudendo nessa Copa do Mundo e ele está testando, ele está vendo o que pode dar certo e, obviamente, sempre buscando a vitória. Sempre buscando trazer a sexta estrela para o Brasil. Mas ele acaba testando, ele não tem jogador, ele não tem um sistema tático definido, e então ele usa a técnica, a famosa tática Ballon and Divine. Então acaba sendo uma tática Real Madrid, o que apareceu muito nesse jogo, sabe? Um jogo contra o Japão, que apareceu muito a tática bola no Vini e confia na camisa. O que aconteceu? O Vini quase fez um puta golaço no jogo do Japão. Se ele tivesse feito aquele gol, ia ser um dos gols mais incríveis de todas as Copas. Infelizmente não fez, porque o goleiro japonês é um goleiro interessante, um goleiro que pode vir a ser disputado por grandes clubes no futuro. Mas eu ainda acho que o Brasil tem falhas. E o Carlo Ancelotti tá tentando resolver essas falhas. Tem os jogadores? Talvez não tenha os jogadores. Talvez ele tenha entendido que ele fez uma convocação, pensa, muito mais atacante do que defensor. Possivelmente ele tem essa certeza na vida dele. Possivelmente ele sabe que isso aconteceu. E possivelmente ele sabe que ele não pode mudar muita coisa. Então ficamos nessa expectativa que o Carlo Ancelotti saiba o que está fazendo com seu filho Ancelottinho. Porque, de fato, é um negócio meio doido, né? Você não tem uma troca para o Paquetá. Talvez ele coloque o Endrick e mude o esquema tático. Mas a partida da Noruega, a Noruega, sim, é um time bom, mas não é um time tão bom. E eu acho, sim, que o Brasil pode passar com certa tranquilidade. Obviamente, posso estar queimando a minha língua aqui. A partida que vai acontecer no domingo, eles calarem a minha boca, os noruegueses calarem a minha boca. Mas eu tô confiante no Carleto, eu tô confiante nesse time do Brasil. Eu acho que vai criando casca durante o campeonato e, assim, sinceramente, ser eliminado para uma Noruega é papo de não convocar ninguém mais que tá naquela seleção, sabe? É papo de a gente refundar a CBF e deixar as 5 estrelas para a geração passada e falar assim, cara, o Brasil não tem mais estrelas, precisamos de novas 5, por favor, traga-nos para nós mais Copas. Traga-nos para nós mais Copas, por favor, senhor. Por favor, senhor. Eu não acho que isso vai acontecer, não acho que isso... Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é a gente sofrer mais nas próximas fases, nas quartas, na semi, porque aí sim vai ficando mais apertado, os jogos vão ficar melhores. Mas não acho que o jogo do Brasil vai ser tão difícil assim. Eu acho que a partida difícil era contra o Japão. Contra a Noruega, o Carleto sabe, ele conhece, ele sabe muito bem o que é para fazer. Contra o Japão, acho que um time mais... O Japão, ele me lembra muito, não digo por características, mas eu digo por futebol. Mas o Marrocos, que é um futebol rápido, um futebol de correria,
Enquanto a Noruega me lembra mais um futebol de toque de bola, jogo de corpo e físico, sabe? Eu acho que esse jogo físico o Brasil pode sim ganhar, pode sim ser bastante. Porque a Noruega ela vai querer jogar, pelo que a gente tá lendo, que a gente tá vendo, eles estão se jogando como azarões, mas a tendência é eles quererem jogar. Dificilmente a Noruega não vai atacar que nem o Japão fez, sabe? A Noruega, aproveitando que tem o Haaland, vão tentar usar o Haaland de qualquer maneira, sabe? Então é bola para dentro da área, é passe pro Haaland, para tentar despertar a besta, né? Que o cara quando começa a fazer gol, o bicho é doido. Mas fica a nossa expectativa de o Brasil conseguir ter um bom primeiro tempo, sabe? Porque esse primeiro tempo contra o Japão não foi um bom primeiro tempo. Então a nossa expectativa é que o Brasil jogue o primeiro tempo contra a Noruega, sabe? Não deixe a Noruega jogar. Não deixe. Faça um jogo brasileiro, totalmente brasileiro. E eu confio que o Brasil pode fazer esse jogo brasileiro contra a Noruega. Possivelmente. Será que o Ancelotti vai vir com 2 atacantes, com o Endrick no lugar do Paquetá? O quem vai ser o substituto do Paquetá? Muita coisa vai acontecer até domingo, até o MetLife Stadium for colocado, for cheio de torcedores, sabe? Vai ser muito doido, vai ser muito divertido acompanhar essa Copa do Mundo. Tá rolando o jogo agora, nesse exato momento, Portugal e Croácia. No momento tá 0-0. Então é a Copa do Mundo das Estrelas. E a tendência é que venha mais uma estrela pro Brasil. Não sei se vai ser por conta das equipes que tem forte, né? A França tá vindo muito forte, a Argentina tem uma sorte, Portugal ou Croácia, Espanha ganhou bem. Entender qual que vai ser as chances do Brasil, porque agora sim a Copa do Mundo está começando. Antes era só um aquecimento, era só uma preparação. A Copa do Mundo começa agora, nas oitavas de final, que é quando o bicho pega fogo. E é meio triste. A Copa do Mundo poderia ser um sistema suíço e de ter losers e winner bracket, sabe? Pra rolar mais. Eu quero mais Copa do Mundo. Então, sei lá, o Brasil vai que o Brasil perde, ele vai pela loser bracket. E, pô, seria muito da hora, eu acho. Seria bem divertido, sabe? O azarão que tava na loser bracket, ele ganha da França. Mas aí como que seria? A França joga 2 partidas? A França já começa com 2-0? Não sei, eu só tô pensando alto. Mas que seria engraçado, seria engraçado. É isso, espero que vocês, brasileiros, estejam entusiasmados que nem eu, que estejam ansiosos que nem eu. A Copa do Mundo é nossa, do brasileiro, e não há quem possa, já dizia aquela música. Então, domingo é nós e valeu.